Well, all that dirty touching in his hands on me all over me. I should have given you to God when you were born. And I was weak and backsliding. And now the devil has come home. Oi, eu sou Igor, o estranho. Ei, que lugar sombrio é esse? Oi, eu sou Colom e esse é o Plotcast, nosso estudo compartilhado de roteiro. Então venha conosco estudar sobre o roteiro de Carrie, a estranha, que diferente de Estranhíssima. livro, Carrie Uraki, que teve o debut dela. Nossa. Eu fui escrever Carrie, aí eu esqueci um R, aí apareceu Kari, Kari no dente. E eu tava. Essa semana eu editei o episódio do Cisne Negro. E a mãe da Carrie adoraria ter conhecido a mãe da Nina. É, elas seriam super amigas, as Nossa. duas mais tranquilas, as melhores mães da Sim. ficção. Nossa. Hoje nós vamos falar de Carrie a Estranha, filme de 1976. Look, I'll tell him that you changed your mind. Just sit there, Mama, and don't say a word until I'm gone. Be home early. Love you, Mama. Thou shalt not suffer a witch to live. É a adaptação do livro do Stephen King. Tem uma outra adaptação de 2002, outra de 2013 com a Chloe Moretz. Mas a gente vai falar de 76, que tem 98 minutos de duração, 130 páginas de roteiro, estrelado pela Sissy Spacek e pela Piper Laurie, que faz a mãe dela. As duas foram indicadas ao Oscar de melhor atriz e melhor atriz coadjuvante, respectivamente, pelo filme. Tem o John Travolta no filme. É... Sim. E é dirigido pelo Brian De Palma, Divo, e o roteiro é do Lawrence D. Cohen. E a sinopse que está no IMDb é: Carrie White, uma adolescente tímida e sem amigos que é protegida por sua mãe religiosa e dominadora, libera seus poderes telecinéticos depois de ser humilhada por seus colegas de classe em seu baile de formatura. Sendo que isso acontece depois de 1h10 de filme, mas ok, vai. É, eu acho que não é a melhor sinopse. Eu acho que esse é o nosso primeiro roteiro adaptado. Sério? É, The Substance, É A Hora do verdade. Pesadelo, Corra, Come to Daddy, grande Come to Daddy. Vamos Te Dar ainda não saiu. Ah, saiu sim. Saiu, opa. Foi, eu tô confundindo. E a minha primeira memória de Carrie foi a Carrie de 2002. Eu não Nossa, tinha eu assistido também, a também. Carrie. Eu vi no SBT. Exatamente, eu anotei que No mesmo dia. 2002 passava muito no SBT. E eu lembro que eu falei pra minha mãe que eu tava contando a história como se fosse, assim, a super novidade, que eu nunca tinha ouvido falar de Carrie. E eu contando pra manhã, e manhã não gosta de terror. E ela ficou, eita, não vou ver não esse filme. Ela disse, ah, mas foi super legal, não sei o quê. Mas eu não sabia que era um segundo filme, depois que eu fui educado. Eu acho que a segunda vez que eu tive referência foi com RuPaul's Drag Race, terceira temporada, Raja, ela faz um runway de Carrie, e aí que eu vi que era a verdadeira referência era de 76. Muito bom, e sua carteirinha acabou de ser renovada por mais alguns anos. É, porque essa informação é muito específica. Sei lá, mas é porque eu não acompanho, mentira, eu falo isso é porque eu não acompanho o RuPaul, então é uma grande falha, grandes pontos perdidos na minha carteirinha. Eu também vi a primeira vez o de 2002, e eu juro que eu não lembro se eu já tinha visto esse de 76 antes. Eu acho que já, mas me impactou demais dessa última vez, então eu não tenho certeza se eu já tinha visto ou não. É porque, e é uma história muito conhecida, né? Então, tipo, tem cenas muito marcantes, eu acho que tem isso também. É, eu não lembrava de algumas coisas também. Tem muito split diopter, né? Aquele efeito de deixar uma pessoa na frente e o restante no fundo, assim, de uma forma fake. É linda, maravilhoso. Me lembrou muito Cisne Negro, me lembrou muito a Substância. É, muita mulher leva Sério? tapa nesse filme, né? De homens e de mulheres. É. E, e os 30 minutos finais.
são alguns dos melhores 30 minutos finais já feitos na história do cinema. E é isso. E tem uma outra grande referência que pouca gente sabe que Brian De Palma e Stephen King se basearam na novela Chocolate com Pimenta, em que eu esqueci o nome dela, Francisca, não lembro. É, Ana Na minha cabeça, Francisca? Maria Francisca, que derrubam um balde de gosma nela. E aí eles se inspiraram para fazer a cena do balde de É. sangue. E aí eles voltaram Mas 30 anos no tempo e vamos colocar os créditos para quem merece, né? um grande chocolate com pimenta. Olha, uma opinião rápida, sempre a do roteiro antes do filme, é que o roteiro tem dificuldades, muitas dificuldades. Você achou que teve dificuldades? Senti um olhar Então, de surpresa no seu comentário. Você achou ótimo, incrível, o melhor roteiro da sua vida? não, eu acho que eu achei um caos o roteiro, na verdade, porque Bem difícil, né? no começo, eu achava que era no começo, na verdade, mas aí depois eu percebi que era o roteiro inteiro. Ele usa cabeçalho pra indicar a visão de personagem. Tem uns lugares, Tudo errado. Vamos começar por aí. tem umas locações que ele, foda-se, ele não indica. Ele vai mudando os cabeçalhos para pessoas. É uma loucura esse roteiro, é uma loucura. Eu peguei dois exemplos só, porque não tinha como pegar todos. Dois exemplos. Cena 24, cabeçalho. Exterior, não tinha nem exterior, dia, noite, porra nenhuma. O nome é Bob Herberter. Esse é o cabeçalho. Eu estou olhando para. Para mim, é um close dos olhos até a boca e você não consegue ver mais nada. Tem outro que é a cena 25. A cara de um adolescente. Que porra de cabeçalho é esse, meu senhor? Me explique, pelo amor de Deus. Um caos esse roteiro. Muita coisa também de indicação de câmera, corta para, dissolve, não Muita. sei o quê, e isso também entra no cabeçalho. Mas tem coisas Olha, tem coisas disso de câmera na cena mais icônica do filme, que eu acho que a gente vai ali comentar lá de separado depois, que eu tenho alguns comentários positivos em relação a isso. Mas o lance dessa coisa de personagem no cabeçalho, no começo, eu achei até que fosse alguma coisa interessante, se fosse, tipo, pra ficar mostrando ponto de vista, contraponto e tal. Porque eu acho que tem como usar. Eu entendi isso, lendo. Eu acho que tem como usar isso. Só que o problema é que é o roteiro inteiro e que às vezes ele não fala a locação e que várias vezes eu voltei e como é maior que o filme também me perdi algumas vezes enquanto lia. Adorei ter lido, mas foi difícil, assim. Acho que foi o roteiro mais difícil que a gente leu até agora, assim. E levando em consideração que eu leio assistindo, né? Eu vou comparando ao mesmo tempo. eu achei que não acrescentou em nada, assim, porque se a gente precisa tentar, eu entendo um que eu gostei foi o do semáforo, que ele diz, corta para vermelho. Então, eu entendo que você está vendo apenas a luz do semáforo e o semáforo está na rua. Então, assim, mas o que eu entendo é um super close. Mas eu também acho que não se perderia nada se ele fizesse a coisa tradicional de exterior, rua, dia. Foco apenas na luz do semáforo. Não acho que não teve nenhum tipo de ganho com essa modificação. Eu acho que sim, não precisa ser engessado e a gente pode experimentar coisas, mas se não ajuda ninguém, eu não sei se é válido, assim. É porque, assim, como eu imaginei usar o que ele faz no roteiro, de revezar cabeçalho entre os personagens. Tipo, eu abro um cabeçalho de um local, e aí tem dois personagens ali, e aí se eu vou começar a alternar entre ponto de vista de um e de outro, beleza. Mas aí, de repente, nem precisa ser um cabeçalho, né? Eu posso colocar em caixa alta ali no meio da ação e ir alternando, mas achei difícil. Eu não sei se ele estava muito colado com o Brian de Palma também, acabei não pesquisando mais a fundo sobre isso, mas é um roteiro difícil de ler. Mas Brian De Palma também fez modificações importantes. Eu acho que melhorou muito. Já antecipando que o filme é bem melhor que o roteiro. É, no roteiro, na capa tá escrito que é de 20 de janeiro de 76 e diz que é o segundo tratamento, né? Eu não sei o quanto isso avançou, o quanto o Brian de Palma mexeu também,
mas a gente sempre pega o roteiro que está disponível online, então tem essas questões. Eu acho que ele pode ter resolvido isso também na edição. Uhum. Gravou muita coisa, já antecipando um corte, que é aquele prólogo que eu vi que não. Quando eu li, eu disse, mas isso daqui vai servir de alguma coisa, não serviu de nada. Foi bom que foi tirado, pro resto da história ele era redundante. Sim, E aí, mas tem uma que eu acho que foi gravado, porque tem um momento que a gente chega junto com Carrie na casa dela, na verdade a mãe está chegando. E aí tem a placa de vende-se na casa do vizinho. Então, essa informação fica meio perdida uhum. ali da placa de vende-se. Poderia estar, poderia não estar, não muda em nada. Por isso que eu acho que foi gravado e aí depois foi retirado para o bem. Não acho que foi uma coisa boa e pode ter sido na edição. Eu tive essa sensação de que também algumas coisas foram só cortadas mesmo tendo sido gravadas. Mas eu acho que, assim, no geral, comparando, acho que tem um. Acho que a maioria das coisas que estão no roteiro que não estão no filme, acho que foram bem cortadas, assim. Eu acho que o filme arredonda algumas coisas melhor. Esse começo, aquele começo é enorme até chegar a cena do banho que a gente vê no filme, né? Pois é, é estranho. Aquilo do. Até chegar onde? Ah, sim, na menstruação. É. Eu contei a cena da menstruação, que é o incidente, é na página 14, ou seja, não está tão longe assim do esperado. Mas a cena 37, que é gigantesca, mas eles cortaram a apresentação inteira, porque a cena do banheiro acontece no filme no minuto 4. Ou seja, não tem introdução, a gente já vai direto para o incidente, que é o combo da menstruação com a telecinese. Isso foi algo muito bom que foi feito aí na uma decisão a posteriori do roteiro. E só voltando um pouco na questão que a gente estava falando dos cabeçalhos, que eu acho que tem um pouco a ver com isso também, na verdade, é que assim, tem uns momentos que ele não bota cabeçalho assim no final, e aí chega no nível de que chega no final do roteiro, na página 131, 130 na verdade, na capa, e essa cena, na verdade, né, seria é o cabeçalho número 341 de 125 páginas. É tipo, é muito cabeçalho. Se isso tudo fosse locação, ia ser uma loucura. Mas é só para vocês entenderem o nível de caos desse roteiro também. What are you doing? What are you doing? She just got her period. Who's got her period? What are you doing? Carrie, this is Carrie. Carrie, please, come on. Now relax, calm down. Listen to me. E aí, indo para uma coisa da escrita também, na parte de diálogo, eu anotei também que tem muita rubrica de ação, né? Porque tem gente que se incomoda, por exemplo, quando as rubricas de diálogo extrapolam uma coisa da intenção, né? Então, às vezes você bota, tipo, sei lá, chorando, desanimado no diálogo. Só que aí nesse filme ele coloca ações dentro da rubrica, né? Ele bota que aí às vezes o pessoal não gosta muito, ou então às vezes é melhor tirar pra dar mais liberdade um pouco, né, pra atuação e pra direção. E às vezes dá pra não botar na rubrica, né? Tipo, sei lá, se a pessoa tá bebendo água enquanto fala, a pessoa bebe água e aí bota a fala da pessoa. Agora, botar o nome da pessoa, uma rubrica falando bebendo água. E aí a fala eu também acho que eu particularmente prefiro deixar separado. Eu acho que o filme tem muita rubrica, eu acho que pode incomodar um pouco dependendo de quem tá lendo. E mais uma coisa que eu gosto, e que eu acho que é muito controladora, e também acho que muito ator e atriz pode não gostar, é que tem muita palavra sublinhada no diálogo, né, para dar destaque. Nem sempre no filme eles dão esse destaque, mas tem muita coisa marcada nos diálogos. O que eu acho que às vezes é bom também, mas eu acho que é legal dosar, né, para quando. Porque, enfim, a gente já falou aqui também, né? O roteiro vai passar por várias mãos, e aí eu acho que pega muito numa coisa do ator que pode incomodar em algum momento. Tanto quando a gente fala que às vezes no roteiro tá dirigindo demais o filme, acho que pode rolar essa coisa no diálogo também de estar dirigindo demais os atores, né? Eu acho que esse erro, que não é um erro, é uma escolha, mas eu acho que faz parte de um erro que é que ele é prolixo.
ele é prolixo demais. E isso faz com que um roteiro de cento e... Vamos ter algumas páginas que estão ali como revisão. Então, eu vou colocar 125 páginas. Sejam 25 páginas a mais, considerando uma página no minuto, do que o filme, que tem 98 minutos. Então, poderia ter sido 98 páginas. Um dos motivos que ele é muito maior é porque ele é prolixo nesse ponto das rubricas. Algumas rubricas não só de intenção e de ação, mas também que são redundantes. Então, na cena 36, a Collins fala, ok, agora. E aí a rubrica diz, este é o ponto do jogo. Então, assim, definitivamente não precisava. Tem outros momentos em que ele a cena 38, o diretor fala, Mortal, ela não é um pouco velha para... E aí, ele tá falando da menstruação, né? E aí a rubrica embaixo diz, bem, ele não consegue dizer bem. Eu acho que uma das coisas muito boas do ser roteirista é entender que o nosso trabalho vai ser modificado e que ele pode sim ser lacunar para o ator ter interpretação do texto. Assim, eu acho que muitas vezes quem está escrevendo acha que as pessoas que estão lendo não conseguem interpretar, muitas vezes de fato não conseguem. Mas assim, a gente tem que contar que o ator vai fazer também bem. Inclusive, a mãe, ela faz uma coisa muito boa que eu falei aí como ator, é que nas falas da mãe, ela é impositiva em todo e qualquer momento. Depois de um certo tempo, a mãe fica assim mesmo. Mas no início, a primeira fala dela é falando sobre Jesus com a vizinha, e ela chega sorrindo. Ela chega a vir falar da palavra de Deus. Então, ela está empolgada ali no início, porque ela não precisa ser uma carranca do início ao fim. E isso é parte da interpretação da atriz de algo que não está no texto, que é fundamental que não esteja no texto, porque cresceu, assim. Cresceu porque a atriz entendeu que aquilo ali, do jeito que estava, poderia ser melhorado. Mas também, ao mesmo tempo, eu acho que tá tudo bem você escrever o que você pensa e aí a pessoa vai e faz o que quiser. É isso. Aproveitar que você falou da mãe, então, queria falar um pouco dos personagens. Eu gosto de como a mãe. Eu acho que a mãe é super extrapolada, né? Quase caricata, assim. Mas acho que é de propósito, eu gosto. Eu tenho uma questão, eu queria saber o que você acha também, com a Carrie, porque nas primeiras cenas parece que ela é esquisitíssima, esquisitérrima, assim. E nas outras cenas ela é mais, entre aspas, normal, né? Ela parece uma adolescente normal em alguns momentos, assim, só que tem uns momentos que ela parece uma outra personagem, assim, isso me incomodou um pouco. Eu amo o filme, acho o filme maravilhoso. Mas isso me pega um pouco na Carrie, assim, porque no começo eu acho que tá muito forte essa coisa. Imagina, ela começa a menstruar no chuveiro e aí vai pra cima das colegas com sangue na mão, tipo. E aí depois ela tá, tipo, na loja comprando coisa, tá encantada porque o cara chamou ela pro baile, conversa lá com a senhorita Collins, que é uma sonsa, mas é. Mas eu não sei, me pegou um pouco essa diferença da Carrie do começo pra essa Carrie mais vida comum, assim. Eu acho que tem dois problemas, mas o principal vem do desenvolvimento e aí vai para o tema também. Mas sim, no início do filme e também do roteiro, mas eu acho que mais do filme, eu achei que ela tem algum tipo de questão mental, assim. Eu não sabia identificar, mas parecia que ela tinha tentando não ser cancelado, deixa eu só escolher a palavra. É porque eu realmente não sei, mas parecia que ela tinha algum tipo de déficit intelectual. Em um determinado momento, ela não consegue lidar com absolutamente nada, apesar de ser uma menina que estuda, e provavelmente ela já chegou na parte do estudo de biologia da escola em que ela saberia o que é menstruação. E depois, por isso que eu pensei, talvez, e eu vendo a atuação da Cici, da moça, Cici, eu não lembro o nome, então eu Esses achei que foi algo que ela trouxe a mais, mas pensando bem no roteiro também isso tá. Sim. E depois ela vira uma outra personagem, sim, por motivos de...
eu acho que está relacionado com um tema que eu achei muito legal e acho que não foi nada bem abordado, assim. Primeiro que o tema é a violência, por isso tem tanto tapa, para lá e para cá, e a violência que ela traz é essa violência mais intelectual, mas isso é uma questão da camada. Eu acho que a ideia central, a abordagem desse tema é que se tornar uma mulher a aprender também a ser violenta, porque a gente vê a violência masculina de uma forma muito mais fácil, tanto no, eu acho que é principalmente no filme da direção, a questão da direção de arte, que em todo canto tem uma imagem de Jesus. No roteiro também tem um momento do Jesus chorando, ela chorando dentro do negócio. Então fica uma coisa meio a imposição de Jesus. Mas também ela menstruou e veio o poder da telecinese. Então é a descoberta de quê? Que ela é uma mulher e com isso ela também tem seus próprios poderes. Então, as camadas, para mim, são a identidade, que Carrie está aprendendo a ser ela mesma, que é essa pessoa com potência. O sexo, que é a violência, vem pela vagina, assim como a telecinese, mas também das colegas e da mãe. A mãe, né? A mãe fala disso no final. E o Jesus, que é essa presença violenta, né, que oprime. E o personagem de John Travolta também, né, que ele é o mais bruto de todos. E a telecinese, que é a violência pela mente, né? Ela não... E a Chris também é violenta, não de forma física, mas também nesse plano de vingança. Então, esses temas todos eu achei muito interessante, que é o que é o coisa principal? É a menstruação, que é um incidente incitante que vem junto com a telecinese. Então, a telecinese meio que é um símbolo da descoberta do seu poder e da descoberta do que é feminino. Por isso que, logo de início, tem no filme, aquele tanto de menina pelada que eu achei meio problemático, mas depois eu pensei, é sobre isso, né? É sobre o corpo feminino. Eu acho que. Mas Não, eu acho que tem um peso ali de ser homem dirigindo, mas eu acho que tá. Dá pra justificar não uma acho que não foi parte. 100% grave. Exato, até porque depois, tipo. É porque são 3 minutos de mulher pelada no começo, né? Pra depois Uhum. aparecer a coisa do sangue, da menstruação e tal. E aí eu acho que justamente é um contraponto ótimo ali na mesma cena, mas eu acho realmente também que não precisava ele passar 3 minutos filmando as mulheres tomando banho. Em câmera lenta. Contra com uma música angelical. E eu acho que é um contraponto forte pra Carrie se ver sangrando, etc e tal. Acho que é isso que você falou. Mas tem isso. E aí ela descobriu, beleza, esse é o BO. Então ela começa a entender, e isso eu achei super legal, que de início ela começa a entender e esconder o que é ser mulher, porque ela precisa estar escondendo da mãe, a mãe descobre, isso é um problema, assim como a telecinese. Mas aí tudo vai por água abaixo. Porque o segundo obstáculo, que seria ela aprender a controlar aquilo ali que ela acabou de descobrir, que é ser mulher, ela não faz. Por quê? Porque ela pega um livro, ela fica lendo o livro, e enquanto isso, o que a gente vê nessa parte do filme é Sue falando com fazendo a sua própria trama para ajudá-la. Depois eu queria falar de Sue mais especificamente. E Chris fazendo sua própria trama para prejudicá-la. Ou seja, a gente deixou de ter o desenvolvimento de Carrie para ver outras coisas da trama que fez com que a gente perdesse o principal. Por isso que eu acho que, de repente, ela se tornou uma outra pessoa. Porque a gente não viu. Literalmente, a gente não viu. E como ele é prolixo, ele passa um monte de tempo no detalhe do personagem. O dono da fazenda foi pro velório da mãe, o outro comentou que ele era muito velho, porra, com a idade da mãe dele. Tipo, tem uma série de coisas que deveriam enriquecer, mas a gente perdeu Carrie. A gente perdeu o desenvolvimento de Carrie. E aí, inclusive, tem um rolê gigantesco pro baile, é tudo muito extenso, e aí não desenvolve o que deveria ser desenvolvido, que ela deveria ter, pelo menos na minha interpretação, nesse tempo que a gente viu o plano de Sue e de Chris para ajudar e para prejudicar, a gente deveria estar vendo ela descobrindo alguma coisa da telecinese, porque de repente ela está pronta e o plot twist, o midpoint, ela simplesmente aceita quem ela é. E depois no obstáculo 3, ou logo depois do twist, a mãe dela se impõe, mas ela se impõe sobre a mãe e acabou.
acabou. Depois disso é só ele criando expectativa, isso é legal, mas é ele criando expectativa do baile que todo mundo sabe que vai dar errado, né? Então a gente vê ela feliz, né? Mas é isso, em relação ao desenvolvimento de personagem, eu achei muito baixo, e o de Su eu achei mais ou menos legal. Mas depois Então, eu falo. eu acho que tem essa coisa de eles começam a trabalhar a repressão. Eu não tinha pensado nisso do lance da violência ser a coisa central, na verdade. Obviamente que está presente, mas eu não tinha trazido como central. Acho que faz sentido. Porque eu tinha colocado na conta da questão da repressão feminina, porque ao mesmo tempo a gente tem mais vilãs, as duas mulheres, né, Chris e a Sue, que tratam ela de uma forma ruim, ao mesmo tempo que elas são submissas aos caras e agem de um jeito meio não muito real, assim, de exagero. Tem uma cena que a Chris tá. No filme, no roteiro não tá assim, mas no filme ela tá chupando de John Travolta e aí falando, eu odeio a Carrie, não sei o que, tipo, é super over, assim. Acho que no roteiro eles não. Eu acho que eles estão se pegando no roteiro. No roteiro, eu acho que ela tá até mais controladora da situação, porque ela fica soprando na orelha dele, né? Uma coisa do tipo. Eu acho que tem essas questões do feminino, assim, que eles tentam trabalhar, mas eu acho que dá meio errado também. E aí me remeteu muito o tema também ao Cisne Negro, por conta muito Foi, especialmente da. por quê? Eu acho que tem o lance da repressão da mãe. E aí tem uma coisa que eu vou falar aqui que talvez tome um pouco mais de tempo também, mas eu já vou entrar nela. Eu acho que tem essa coisa da repressão da mãe e dela descobrindo uma vontade dela Carrie, né? Sim. Descobrindo uma vontade dela de brilhar, nesse sentido de ser mais social, etc. Ao mesmo tempo que tem a coisa negativa crescendo dentro dela, que é esse poder descontrolado, né? Essa que culmina nesse final dela revidar com a violência contra todo mundo que fez mal de alguma forma a ela. E eu fiquei pensando nesse caminho também. E aí tem umas diferenças no roteiro que eu queria falar também. E eu queria saber a sua opinião, na verdade. Porque tem isso que você falou, a gente sabe muito mais do que a protagonista, né? A gente vê o tempo inteiro todo mundo armando em volta dela, a gente já sabe que vai dar merda. E ela é pura, né? Tipo, ela tá acreditando que vai pro baile. Ela é tipo a Raquel de Vale Tudo. Tipo, ela acredita que o mundo é perfeito, né? Tipo, no caso do Vale Tudo, ela fala que a filha dela vai ser taxada como ingrata, não sei o que ela tá sendo enganada, na verdade. Enfim, tem todo esse rolê. E a Carrie é muito pura. E o que você ia falar da Sue? Eu achei interessante, mas também, mais uma vez, não aproveitado. Tudo bem em relação a ela, porque ela não é protagonista, ela está ali de lado. Mas ela também passa por um processo de transformação exatamente no mesmo momento que Carrie, que é ela faz parte da galera do bullying. Então, no momento em que todo mundo começa a jogar absorvente em Carrie, e o processo de transformação dela é ser mais empática. Então, a primeira coisa que ela pensa, ela quer ajudar, mas não sabe como. Então, ela entendeu que tem alguma coisa errada e não sabe o que fazer com isso. Depois, ela vai contra os amigos. Então, ela briga com Chris. E uma coisa que me fez lembrar era, não sei profundamente, mas o conceito de tabu de Freud, que é quando você quebra o tabu, você vira o tabu. Quando você comenta sobre o tabu, você vira o tabu. E é meio que acontece com ela, né? Se ela tá do lado de uma estranha, ela também é estranha. Se ela tá do lado de uma pessoa que sofre bullying, ela também merece sofrer bullying. Por isso que Grace é tão agressiva com ela. E depois ela finalmente faz alguma coisa, que é pedir pro boy ir com Carrie pro baile. Então eu achei que rolou também uma transformação desse personagem, que mais uma vez eu achei que ia ser melhor desenvolvido, mas assim como Carrie, não foi tão bem desenvolvida. É, Nesse caso, tudo bem, não precisava, porque ela não é a protagonista, como é que só ela sobrevive. mas até a senhorita Collins lá, eu fiquei esperando um pouco mais também, porque ela é sempre essa coisa de tá preocupada com a Carrie. No final, a Carrie coloca ela num pacote de tipo, ela falou que ia estar tudo bem e não tava. E aí ela morre também. Mas eu fiquei esperando essa coisa. E aí, no começo, assim, na cena de abertura lá do banho, ela bate em aluno. Ela bate.
Ela bate em aluno umas 2 vezes. Ela bate em Carrie, ela bate em Chris. Eu também, Gata! eu também bateria em aluno se eu fosse professor. Pois é. Chama teu pai que eu bato nele também. É. E é uma coisa da Sul, que é uma coisa que não tá no roteiro, eu não sei em que ponto do roteiro isso entrou, mas que eu vou botar a plaquinha de eu acho que é coisa do estúdio aqui. É aquele final, né? Dela tá internada e sonhar com a Carrie e não ser real, porque o Tá, roteiro eu tá. achei que não tava. Eu achei que não tava. Sabe por quê? Porque na página 128 aparece end. Só que aí eu fui digitar alguma coisa, porque foi acrescentado aquela fala final da mãe, e eu acho que eu estava procurando alguma palavra. Que eu fui ver depois, não termina na página 128, termina na 131. Então, se você continuar descendo, tá lá. E aí, como se fosse um final alternativo. É 130, 31 e 30. É exatamente aquilo. Não tem a fala da mãe dela. É 130 e 31, na verdade. Não, 29, Uau! 30 e 31. É, eu também não tinha visto. Eu fui enganado pelo. Então tá bom, tchau. Deixa eu apagar aqui. Esse foi o nosso podcast. É... Então tá bom, pode desconsiderar essa minha última colocação. O roteiro nos levou ao erro. Eu também tinha perdido. Se eu não tivesse dado o Ctrl F Horrível. lá. Ah, e bota pós-crédito direto, né? Resolve na edição depois. I got invited to the prom. That's great. That's fantastic. So what are you down here moping around for? Tommy Ross asked me. That's even better. He's really cute, huh? I know who he goes around with. He's trying to trick me again. I know. Mas aí eu vou falar uma coisa que eu acho mais certa do que a que eu falei por último, que tem essas caixinhas de estrutura, né, que a gente tenta encaixar. Então, Jornada do Herói, 3 atos, tananã. E aí tem um dos contrapontos para a Jornada do Herói que foi feito, que é a Promessa da Virgem, né? E eu acho que Carrie se encaixa muito na narrativa da Promessa da Virgem. E eu vou falar aqui muito rápido todas as etapas da Promessa da Virgem, só para a gente encaixar, tá bom? Começa o mundo dependente, que é o mundo de qual essa protagonista depende, que eu encaixei na Carrie, nessa situação com a mãe dela, nessa situação de, né, sofrer bullying no colégio e tal. E aí, preço da conformidade, ok. Ela recebe a oportunidade de brilhar, que eu acho que é quando ela começa a descobrir ou usar mais esses poderes, que é a partir da, não sei se é com a menstruação dela que começa a despertar esses poderes nela. Ela veste o papel, ela tá um pouco mais confortável de lidar com essa questão, mas ao mesmo tempo que ela trata isso como um mundo secreto dela. Que eu acho também que conversa com o lance da Carrie começar a ficar mais sociável, ser chamada pra ir pro baile, etc. Tudo isso é muito enxugado, essas etapas que eu tô falando, tá? No filme. E aí depois essa protagonista não cabe mais no seu mundo. Então ela não cabe mais com a mãe, que reprime ela, tendo em vista tudo que ela vai poder descobrir, né? Sendo mais próxima agora desses outros colegas que estão enganando ela e ela não sabe. Ela pega Brilhando, que eu acho que já começa a misturar um pouco com a cena do baile em si, e abre mão do que aprendia, que é o maior ponto de virada na Promessa da Virgem. O que leva ao próximo passo, que é o Reino do Caos. E o 10º passo, que é a Perdida na Floresta, que eu acho que é depois do que acontece no baile. Ela tá tentando descobrir o que que ela vai, como ela vai agir. Porque ela tá consciente agora que esse caos tomou conta por conta dela. E ela ainda tá indecisa. Então pegou essa parte toda que ela sai do baile e destrói lá o carro do John Travolta. Fiquei pensando nisso. E aí as últimas etapas são: escolhe a sua luz, reorganização e o reino iluminado por sua luz. Só que esse filme não acaba bem, né? Então é como se ele pegasse essas 3 etapas para seguir o caminho da tragédia que acontece com a Carrie. Achei interessante pensar na Promessa da Virgem enquanto analisava a história da Carrie. Acho que encaixa super bem. Posso falar uma coisa polêmica? Pode. Desde quando eu comecei a estudar, eu tenho uma fortíssima impressão que existe, com certeza existe mais, e é necessário estudar sempre, mas para saber cada vez mais coisa, mas eu acho que muito do que é feito de novas teorias de construção de desenvolvimento através de acontecimentos são muito similares. Eu achei a promessa, agora, eu não tinha parado para ouvir, mas não só a promessa da Virgem, como a sequência de as 8 sequências,
Os Três Atos, Save the Cat, todas essas coisas são variações da mesma, que eu acho que é diferente daquele de filme tipo Past Lives, After Sun, Perfect Days, e eu só falo em inglês, que eu poderia ter falado em português. Esse título. Esses filmes, eles têm outro tipo de relação com o personagem que não é do desenvolvimento dele, é do conhecimento dele. Então, eu acho que a grande divisão, de fato, das teorias de narrativa é que uma é uma narrativa que existe e a outra que é uma narrativa que não existe. As narrativas que existem são, para mim, muito semelhantes. Mas, no geral, eu acho que, em sua grande maioria, Aristóteles falou lá atrás e não a gente, essas pessoas ficam reproduzindo de outras formas. Muitas vezes, não estou dizendo que todos, mas eu acho que as três grandes linguagens são a dramática, a épica e a lírica, e a gente pode ter dentro da dramática, não tão dramática assim, que Não, eu não poderia ser uma sei. épica. É que eu acho que a questão é, tipo, como você vai adaptando os tipos de história também. Porque, por exemplo, eu acho que a jornada da Virgem é diferente da... A promessa da Virgem é diferente da jornada do herói. A jornada do herói é muito mais... É para fora, assim, né? Tipo, ele sai de onde ele tá para ir em outro lugar buscar. Enquanto a promessa da Virgem é uma coisa, é uma mudança interna dentro do universo que ela já conhece, assim. Então, acho que Mas a jornada do herói não é simbólica? Essa saída, de fato, não se dá assim. Pode ser que sim, Frodo saiu do condado para ir para Mordor, beleza. Mas se você coloca uma situação de um personagem, uma mulher que descobre que é lésbica, ela não precisa ir para longe. Ela vai ter que mudar, ou um homem que descobre que é gay. Então, é uma grande mudança e um grande desafio dentro da sua própria perspectiva. Ele não precisa ir para longe. Ele pode simplesmente estar vivendo a vida dele. Então, ele vê um homem sem camisa e diz: estou gostando desse incidente incitante. E aí, como é que eu lido com isso? Não quero, não quero, estou tentando disfarçar. Acontece que, sim, é isso. Eu Mas eu acho que sou o viado. exemplo de. Não, mas eu acho que o exemplo de sexualidade é um exemplo de promessa da Virgem também. É porque eu acho que não é. Eu acho que, obviamente, eu acho que é tudo simbólico também. Mas eu acho que a jornada do herói deixa o protagonista num lugar muito mais estranho, assim, do que a promessa da Virgem, nesse caso. Eu acho que a sexualidade, essa descoberta não é do nada. Tipo, tá num lugar que você conhece, você sabe que é essa outra sexualidade. Eu acho que a jornada do herói é uma coisa mais radical, assim, de enfrentamento externo, enquanto da promessa da Virgem é mais interno. Eu acho que quando acontece de ser completamente externo, eu acho que é uma falha do autor, mas ou da autora em reproduzir isso daí. Mas eu acho que o grande desenvolvimento dos passos do que não precisam ser feitos, não estou defendendo aqui nada, mas que o desenvolvimento de cada um desses passos é um desenvolvimento, por mais que aconteça externamente, é algo que vai gerar dentro dele. Por isso que eu falei do simbólico, do que não acontece. Eu lembrei agora, por exemplo, como é o nome daquele do cara que deu tapa na cara do outro? Will Smith, Will A Procura Smith. da Felicidade. É, aquilo fica muito, de uma forma muito. Eu não lembro, faz muito tempo que eu vi, mas eu acho que não tem um desenvolvimento tão grande do personagem. Que ele vai ali resolvendo questões porque ele precisa resolver questões. Mas eu acho que isso é uma falha e não uma característica intrínseca da questão da jornada do herói. Eu acho que é ver a jornada do herói de uma forma superficial. Então a gente só pega pela forma. Mas eu acho que todo filme que tem um bom desenvolvimento do personagem, ou é um filme que o personagem já começou com essa complexidade e a gente vai entendendo aos poucos, tipo After Sun e Dias Perfeitos, porque o personagem já começou daquele jeito, não tem transformação, a gente só está entendendo quem ele é. Mas os outros tipos de história, no geral, eu entendo que elas seguem o mesmo caminho, que é, eu era de um jeito,
preciso ser de outro jeito e coisas acontecem para que eu precise ser de outro jeito, dá tudo errado até dar tudo certo. E aí eu acho que todas essas divisões, no geral, são outras formas de falar a mesma coisa. Então, aqui eu não acho que seja a mesma coisa, porque eu acho que tem o macro, que é o que você está falando, e tem outros macros dentro do macro que eu acho que é o que algumas dessas, eu acho que tem o que você falou, eu acho que tem gente que acaba só nomeando de outras formas, e eu acho que tem umas histórias, alguns tipos de história macros dentro desse macro que aí rola estudar de outras formas, por exemplo, eu acho que a Jornada do Herói serve para algumas coisas e para Mais a Virgem para outras, ao mesmo tempo que você pode encaixar as duas na estrutura de 8 sequências. Então, eu acho legal a possibilidade também de você adequar o formato que mais te interessa. Mas eu entendo que você quer dizer que tem gente que faz uma coisa pior, assim, pega o geral e diz de outro modo. Isso eu acho que rola, assim. Eu lembrei agora, tem um livro de Ursula Le Guin, que é, ou Le Guin, não sei, que ela fala sobre a teoria do saco de histórias, alguma coisa Da assim, bolsa de ficção. da bolsa de ficção, que tem o homem que ia com a lança e tem a mulher que ia com a bolsa. Para mim, essa é a divisão. Para mim, é isso que acontece. Ou seja, aquele que venceu os desafios e foi, que pode ser homem ou pode ser mulher, e tem aquele que foi coletando, aquela que foi coletando no caminho. Então, é isso que eu vejo do Dias Perfeitos, que o protagonista é homem, mas que a gente está coletando junto com ele experiências no caminho, que não levam a nada, que a gente só faz descobrir as coisas. Assim como After Sun, o pai dela não vai dando sinais de piora, talvez ele já fosse assim, a gente não está entendendo, e a gente vai entendendo aos poucos que ele se matou, e aí a gente não sabe o porquê. A gente não entende que ele se matou no início. A gente só vai entender mais ou menos no meio, porque ele vai dando sinais que não vão ser concluídos ali no filme. Então não é um desenvolvimento dali. É uma coisa que vai sair depois. Então a gente só está entendendo. Pronto, essa para mim é a divisão. Histórias da bolsa e histórias da lança. Existem várias outras formas da história da lança, que é a história do desenvolvimento do personagem. E existem formas da bolsa, que é o entendimento do personagem, o entendimento da vida dele. Mas eu acho que eu sou uma voz solitária. Eu acho que tem eu e o Solo Legrand. Mas eu Você está se considero comparando que, com a Ursula Le Guin. sim, ela tenta ainda me chegar no meu pé, mas ela ainda tem que aprender muito. Tá, vamos que extrapolamos o tempo aqui, Sim, tem brigando. que ir embora. É, Cena favorita. Pra sair do clichê, eu tinha notado uma, mas obviamente eu vou falar da cena do baile também. Mas pra sair do clichê, eu amo muito quando ela briga com a mãe pra sair de casa. E no filme, no final da cena, quando ela sai, a mãe dela ainda tá toda estapeada na cama e ainda solta alguma frase religiosa, assim, enquanto a Carol tá indo embora. E eu amo a mãe. E eu gosto também da cena pós-baile, assim, dela voltando pra casa, indo de cômodo em cômodo. Eu acho muito foda essa cena também. E aí, pra falar da cena do baile, a partir daquele momento ali que ela recebe, né, o prêmio, vai subir na escada, eu acho maravilhoso. Eu acho a Cissy Spacek tá linda e ela é perfeita. E a trilha sonora é incrível, porque vai pra uma música emocionante. Aí sempre que mostra os outros colegas escondidos tramando alguma coisa, assim, muda o tom da trilha e volta também pro emocionante. E eu amo que ela joga na cara da senhorita Collins também, que ela também não estava certa. E apesar do resto das pessoas terem tacado sangue de porco nela, ela ainda tá culpando a senhorita Collins por ter falado para confiar nela. E eu adoro uma coisa de roteiro que tem um momento na cena do baile que entra um split screen, né? Entra uma tela dividida dela olhando para as pessoas, assim, e o caos acontecendo. E tem isso no roteiro. Eu achei isso muito legal, que no roteiro tá claramente indicado que vai entrar um split screen naquele momento. Achei isso bem legal. A minha cena favorita, eu acho que é a que estabelece melhor algo que não foi aproveitado depois, que é a cena da misturação com a lâmpada explodindo, com a violência, com o sangue que se repete. Eu acho que essa cena ela define muita coisa. E aí eu acho que soube ser bem feito assim, pela Cinese, com
mulher com sangue, com raiva, com violência, tudo ao mesmo tempo num momento só. É isso, então. A gente volta na semana que vem. Eu sou Igor Pinheiro, @IgorPPS no Letterboxd, Instagram e Blue Sky. Siga Plotcast Roteiro nas nossas redes sociais também. E o meu arroba é colon no Instagram, TikTok e Letterboxd. E a gente volta na semana que vem, ou não, porque a gente discordou muito esse episódio. E E você tá acabando comigo, foi isso, durou 2 meses. xenofóbico. Sudestino xenofóbico. Racista. É, É homofóbico aquele pai. como você é homofóbico se eu sou gay, né? Nada a ver. Enfim, beijo, até semana que vem. Bios. They're all gonna laugh at you. They're all gonna laugh at you. They're all gonna We're all sorry, Cassie. laugh at you. We're all sorry.